Se você está vendo esse vídeo aqui agora, é porque você já ouviu falar de agentes de inteligência artificial ou inteligência artificial para atendimento. É isso mesmo. Esse vídeo que vai passar agora para você na tela é um agente de IA que a gente desenvolveu para atendimento de uma pousada. É isso mesmo que você ouviu. Um agente de inteligência artificial que atende os clientes, tira dúvidas, consulta disponibilidades e cria reservas 100% automático. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, se você ficar comigo até o final. Vou te mostrar todo o processo que eu utilizei, todo o planejamento que a gente criou e o passo a passo para desenvolver esse agente de IA. E fica comigo até o final que você vai ver esse agente de IA em execução real. Então, se fizer sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like para fortalecer a gente aí e vamos pro vídeo. Vamos lá então, pessoal. Eu criei um mapa mental para mostrar para vocês aqui todo o passo a passo que a gente utilizou para desenvolver esse agente de IA e para mostrar para vocês também a parte teórica aqui desse projeto e também vou explicar como foi feitas as integrações com a Cloudbeta. Tá? E antes de eu mostrar, pessoal, essa aqui foi a pousada que a gente automatizou. Então isso aí é uma pousada bem conceituada aí no mercado, tá? Fala do mercado deles, no nicho deles ali. Vocês podem até procurar aí no Instagram de vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá fazendo um merchanzinho ali para ele ali. Aqui, pessoal, é o seguinte. Então aqui a gente criou um mapa, no caso eu criei um mapa para mostrar para vocês nesse vídeo. E nesse mapa eu coloquei o conceito do agente de IA, planejamento ali, configuração desse agente, tá? E também coloquei a integração da Cloudbeta, parte de testes, tá? E ajuste e implementação final. Então para você aí, que se estiver iniciando esse mercado aí de automações, estiver prestando esse serviço, acho que esse vídeo pode te ajudar. Ou se você é um empresário aí mesmo, tá buscando, entender mais desse mercado de agente de IA, esse vídeo aqui também pode te auxiliar, porque você vai entender todo o conceito que a gente utilizou aqui, e você vai ver se vai assistir para o seu negócio aí também. Tá? Lembrando, pessoal, que o agente de IA é uma automação para atendimento ali, se você caiu nesse vídeo aqui e não está entendendo o que está acontecendo, o mercado está em alta agora nesse momento de agente de IA, de automações, então aqui um agente de IA, pessoal, ele é para automatizar atendimento. A gente consegue hoje, a gente tem abertura para trabalhar com ele, integrar ele com ferramentas, igual eu integrei aqui, a Cloudbeta, beleza? Então aqui, pessoal, iniciando mostrar para vocês aqui o conceito do agente de IA, beleza? Antes de eu mostrar, aqui, tá toda a pasta dentro do N8N desse cliente. Então, a gente desenvolveu esse agente de IA lá no N8N, tá? Justamente porque a gente lá dentro tem a abertura de integrar esse agente de IA com as tools e as ferramentas ali para ele fazer requisições, beleza? Então a gente consegue integrar ele com outros cenários ou integrar ele mesmo ali direto com APIs, que foi nesse caso aqui desse cliente nosso. Então aqui a gente tem um conceito do agente de IA, tá? No caso aqui, que é um agente de IA, tá? Então provavelmente se você está iniciando esse mercado, você caiu nesse vídeo aqui agora, está aprendendo, está começando a buscar agora sobre esse assunto, um agente de IA nada mais do que um sistema automatizado ali que interage com humanos, com as pessoas no WhatsApp, usando linguagem natural. Ele é diferente daquele chatbot padrão, que é aquele atendimento engessado que você precisa clicar para depois seguir para o próximo passo ali. Ele é um atendimento que ele conversa com o cliente, ele entende a necessidade desse cliente, igual nesse atendimento que a gente desenvolveu para essa pousada. E se a gente vier, desde o início do atendimento, a gente já começa a buscar ali algumas informações do cliente, ele pega todos os dados ali que precisa, que são necessários para a reserva, e depois no final, se o cliente aprovar o valor e quiser reservar, ele mesmo faz o agendamento ali sozinho, 100% ele é automático, beleza? Aqui, a gente até colocou, eu até coloco aqui sempre todos os vídeos que eu estou mostrando de agente de IA, na verdade faz um tempinho, eu não gravo vídeo aqui pro canal, faz 4 meses aí, então se você está vendo esse vídeo agora, ajude a gente a voltar aí, dá like aí, deixa aqui no comentário se você quiser que eu traga alguma automação específica para o seu negócio, mostrando aqui uma automação ou um agente de IA mesmo, pode deixar aqui no comentário que a gente vai estar sempre vendo aí, respondendo vocês e também trazendo vídeo aqui para auxiliar vocês. O foco desse canal aqui é ajudar e transbordar na vida das pessoas aí. Então, pessoal, a diferença aqui de um agente de IA para um chatbot é o que eu acabei de falar para vocês. O agente de IA, ele compreende contexto, ele consegue conversar com as pessoas, ele consegue desenvolver um atendimento bem mais humanizado que o chatbot. Ali a pessoa pode fazer perguntas, a pessoa pode sugerir melhorias, a pessoa ali pode entrar num contato com a agente de IA e ter objeções, Se põe a agente de IA ali para vendas, para negociações, nesse sentido, a agente de IA consegue quebrar essas objeções e chegar ali no final, no objetivo final, que às vezes é uma venda, no caso, um agendamento. Nesse caso da reserva, é uma venda, porque ele faz a venda ali da reserva, ele consulta a disponibilidade, depois ele envia para o cliente que é disponível, cria essa reserva, tá? E lembrando, pessoal, eu não sei se eu informei no início do vídeo, mas só pontuando aqui, esse agente de IA, ele pega todos os dados ali também, do comprovante que o cliente envia. Então, só para vocês entenderem como funciona esse fluxo aqui.
Suponhamos que eu sou um cliente, estou conversando com o agente de A. Eu entro em contato com ele, quero saber mais sobre a pousada, né, sobre a Canastra Woods, quero saber localização, quero saber informações mais específicas lá. Ele vai me auxiliar com essas informações, e aí depois que eu tiro todas as minhas dúvidas com ele, né, eu desejo fazer uma reserva. Então eu vou ali e mando para ele, falo, eu quero saber se vocês têm data disponível para o dia 23/8. Aí ele vai consultar aqui na CloudBet, tá, que é um sistema aqui que a gente, né, no caso, esse cliente utiliza. Estou até com a conta aqui, aberta, né, da reserva, porque eu quero mostrar para vocês que realmente esse agente já está fazendo a reserva 100% automático. Então ele consulta aqui na CloudBet, que é esse sistema, né, que o nosso cliente utiliza, verifica se tem disponibilidade de acordo, né, com a agenda que o cliente coloca lá no site. Quando ele verifica essa disponibilidade, ele traz para mim e fala, Caio, dia 23 a gente tem ali, né, um horário, a gente tem ali, né, uma data vaga, a gente consegue agendar. Você quer reservar, né, você quer reservar ali para você se hospedar aqui na pousada? E eu falo para ele, eu quero hospedar. Aí ele vai e fala, qual que é a data, né? Ele confirma para mim a data do check-in e a data do check-out. Aí eu informo para ele, ele vai me trazer os valores, porque ele vai ter acesso a esses valores dentro da CloudBet. Ele mesmo traz esses valores para mim no WhatsApp. E de acordo com esses valores, eu vejo se eu quero fechar ou não. E falo para ele, eu quero fechar. Aí ele vai e me retorna. Você, para fechar aqui com a gente, só precisa de mandar o comprovante e a nossa equipe financeira vai analisar. Então, nesse intervalo, quando o cliente ele envia ali, né, o comprovante, o agente já pega os dados desse comprovante e envia para o dono da pousada para ele confirmar se teve o Pix na conta. Se o Pix não caiu, ele não reserva. E somente depois desse, né, do dono da pousada, que é o Danilo, nosso cliente aí, confirmar que deu tudo certo ali com o pagamento, ele confirma para esse agente de A, o agente de A retorna na conversa com os dados da reserva, e aí sim ele confirma essa reserva. Então olha para vocês verem a inteligência desse agente de A, como ele está se comportando no atendimento. Beleza? Então só para explicar para vocês toda a parte, né, do conceito também, né, do que esse agente de A está fazendo no WhatsApp. Que a gente traz benefícios para pousar, atendimento 24 horas, domingo a domingo ali, respostas rápidas, o cliente entra em contato, automaticamente esse IA já vai entrar ali, né, para responder. Redução de custo, porque só esse trabalho que esse IA está fazendo aqui, se fosse para esse cliente pagar, né, um funcionário, no final ali, né, a conta não ia bater e no final ia sair muito mais caro ter um funcionário fazendo esse processo do que um agente de IA, beleza? Então aqui ele reduz custos operacionais ali, né, e aumenta as reservas, porque se o nosso cliente, né, o nosso cliente que a gente também trabalha, prestando serviço. Então, se o nosso cliente ele tem uma resposta rápida, ele tem, né, um retorno imediato ali na hora do atendimento, ele entra em contato para tirar dúvidas ou mesmo ali para fazer uma reserva ou consultar valores, ele tem esse retorno, a chance dele fechar com a gente é maior, porque ele está tendo, né, um retorno imediato, ele está tendo ali uma resposta mais rápida ali, então ali o aumento nas reservas, beleza? Então aqui, pessoal, é o conceito do agente de IA, tá, que eu trouxe para vocês aqui. Então, estou explicando para vocês, depois eu vou mostrar também o fluxo aqui dentro do N8N, vou mostrar todos os fluxos aqui que a gente criou, desenvolveu, tá, para vocês aí que é mais na parte técnica, que desenvolve esse agente de IA, que está vendendo esse processo, né, tá vendendo essas automações, vou mostrar para vocês como foi feito aqui, tá? Então, estou explicando o conceito, porque às vezes tem pessoa aqui no nosso canal que está iniciando agora, está aprendendo o que é um agente de IA, não entende, né, o que é ali, né, qual que é a diferença do agente de IA para um chatbot, estou explicando para vocês e mostrando também como foi feito esse projeto para essa pousada. Aí, nesse formato que a gente trabalha. Antes da gente iniciar todos os nossos projetos aqui na agência, a gente monta um planejamento com o cliente, desenvolveu esse planejamento, a gente parte ali, né, para a parte técnica, que é a parte da gente desenvolver esse agente de IA para fazer os testes, para colocar, para rodar no WhatsApp. Então a gente tem o conceito do agente de IA, isso aqui eu coloquei, né, só para mostrar para vocês aqui no vídeo. Aqui o planejamento que a gente faz, beleza? Então aqui a gente define as funções desse agente. Então qual que é a função desse agente? Atendimento ao cliente, tirar dúvidas frequentes, que foi o que eu expliquei para vocês agora. Realizar reservas 100% automático, tá? Então esse agente de AI ele cria reservas aqui no site da CloudBet. Então essa é uma das funções dele, né? Aqui a gente tem a parte de identificar integrações necessárias. Então, um exemplo, a gente fecha aqui com o cliente para criar um agente de AI para ele, a gente identifica, você quer fazer integração com algum sistema, você utiliza algum sistema aí, né, que você quer que a IA tenha acesso ao sistema. Quero, Caio, quero sim. Então a gente identifica ali as integrações que vão ser feitas, né? A gente precisa também de acesso. Nesse caso, o Danilo aqui a gente colocou para integrar com a CloudBet. Esse agente de AI ele vai rodar, já está rodando no WhatsApp, a gente está migrando ele também para o Instagram, então vai estar nas duas redes sociais aí, onde o cliente entrar em contato com ele, vai ter esse agente de AI para fazer o atendimento. Então aqui a gente tem a plataforma, né? No caso aqui eu deixei o Make, mas a gente utilizou o Make no início, mas acabou que depois a gente migrou direto para o N8N, então eu vou até deixar N8N aqui, beleza? Aqui a gente escolhe as ferramentas que a gente vai trabalhar. Então aqui nesse caso, como eu falei para vocês, eu tinha iniciado lá no Make, mas a gente migrou para o N8N.
Então, nesse caso aqui, ó, a gente trabalha com OpenAI, né? A gente precisa ali adicionar aqueles $5. Tem vídeo aqui no canal, eu deixei aqui no card para vocês também ver. Né? Eu mostrei como criar um agente de IA, GPT ali no caso, ali, do zero. Mostrei como fazer toda essa integração da OpenAI, tudo certinho, como adicionar saldo ali. Então, se você quiser entender melhor, é só você dar uma olhada nesse vídeo que pode te ajudar. Então, aqui a gente tem a escolha das ferramentas. Então, a gente escolhe as ferramentas que a gente vai trabalhar e passa para o cliente. Fala, ó, a gente trabalha com essas ferramentas, está de acordo? Estou de acordo. Então, a gente segue com essas ferramentas. Então, aqui a gente tem a OpenAI, onde a gente adiciona o nosso saldo para utilizar a API deles. E a CloudBet, que é a ferramenta que o cliente utiliza. Tá? Então, o nosso cliente ele utiliza essa ferramenta aqui. O N8N, tá? Que é aqui onde a gente tem todo o agente de IA desse cliente rodando. Então, está aqui no N8N. E aqui, ó, o WhatsApp. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, tem o ZAPI, que é uma API de WhatsApp não oficial, tá? Que eu mostro aqui no canal, tem bastante vídeo deles aqui. Só que nesse caso a gente utilizou a Evolution, tá? Vou até colocar aqui. Deixar a Evolution aqui. Tá? Aqui. Então, nesse caso, pessoal, a gente utilizou a Evolution, porque a gente fez a instalação, né, dessas ferramentas open source. Então, a gente já aproveitou e instalou o N8N, Supabase, a Evolution, tá? Tudo na VPS desse cliente para ele utilizar. Tá? E, pessoal, a diferença dessas ferramentas open source para uma ferramenta aí, né, de assinatura mensal é que nesse pacote, quando a gente entrega esse agente de IA, a gente visa também para o cliente ter um custo operacional reduzido. Então, se o cliente quer colocar um agente de IA no atendimento, ele quer tirar um funcionário de lá ou ele não quer colocar um funcionário para fazer aquela tarefa. Então, ele quer diminuir os custos operacionais. Então, o que a gente faz é visar isso com o cliente, alinha com ele todas as expectativas dele, passa para ele valores, tudo certinho, depois a gente faz essa implementação. Então, por isso que nesse formato de agente de IA, hoje a gente está trabalhando com essas ferramentas open source. Tem vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês algumas ferramentas que dá para desenvolver agente de IA, só que a assinatura deles é mensal, tá? E eles, dependendo ali, eles consomem crédito, tá bom? No caso do Make, ele consome operações, tá? Tem vídeo aqui mostrando também do Make. Então, pessoal, aqui a gente escolhe a ferramenta, tá? Então, o nosso planejamento hoje para desenvolver o agente de IA é justamente esse aqui. Define a função desse agente, identifica ali as integrações necessárias dele e escolhe as ferramentas, tá? Então, tem essa escolha aqui, tem esse planejamento que a gente faz com o cliente desde o início. Depois a gente parte para a configuração desse agente. Então, um exemplo, todo o cliente que a gente pega aqui, vou colocar aí 80% desses clientes, eles são clientes que não tem conta na OpenAI, não tem conta no GPT, né? Coloquei o GPT aqui, ele não tem conta, então a gente cria do zero com esse cliente. Então a gente faz toda a criação da conta com ele, a gente tem um treinamento aqui na empresa, na agência nossa aqui, a gente disponibiliza esse treinamento para o cliente. Então quando o cliente ele fecha com a gente para criar um agente de IA, a gente já passa para ele esse treinamento para ele conseguir, né, criar sua conta, mandar para a gente ele toda aquela chave API que a gente precisa para utilizar. Então aqui a configuração da agente de criar a conta no OpenAI, tá? Aqui isso já é mais com o cliente, que a gente passa para ele criar ali, tá? Criando o e-mail, na conta dele tudo certinho. Então a gente define, né, a versão que vai utilizar do GPT. Hoje a gente está utilizando aí 4 mini, tá? Hoje a versão para a gente de aqui na empresa é o que está tendo um retorno melhor e também o custo operacional é mais baixo em comparação às outras versões, beleza? Então aqui a gente ajusta ali na questão de parâmetros, né, de conversa, isso aí é mais parte técnica, eu vou mostrar para você no N8N. Essa definir, né, personalidade, tom de voz, aqui no caso a gente deixa ali o padrão, né, que o cliente escolhe. Então, às vezes o cliente ele quer um atendimento bem formal, então ele quer algo tipo assim, mais sério, bem formal mesmo ali, porque é o que o público dele, né, espera e é o que o público dele busca também no atendimento. Só que tem cliente que ele quer um atendimento mais humanizado, mais amigável, mais ali, não tão formal, né, mais informal ali, mais descontraído. Então a gente segue o cliente solicita para a gente aqui. Tá? Então essa parte de definir a personalidade do agente, a gente faz de acordo com o cliente, passa para a gente como ele quer esse agente lá no WhatsApp. Tá? Então aqui, depois que a gente faz toda essa parte, a gente cria, né, os nossos fluxos ali, e já aí entra mais na parte do N8N. Tá? Então eu deixei aqui bem raso para vocês, só para explicar então, o que a gente faz. A gente configura a conta da OpenAI, define ali a personalidade desse agente, né? Personalidade, tom, todas essas partes mais técnicas. Depois a gente parte para a criação desses fluxos e a criação ali dos Smart Flow, beleza? Então aqui tem a questão de perguntas e respostas. Tem cliente nosso aqui, eles querem, né? Às vezes eles solicitam para a gente colocar ali um FAQ dentro do prompt do agente de IA. Então a gente coloca um FAQ ali também, para que a própria IA consiga consultar, né? Se o cliente entrar em contato e tiver uma dúvida muito específica, ela pode consultar esse FAQ e verificar se tem a resposta para essa dúvida. Tendo essa resposta, ela retorna essa resposta para o cliente ali no WhatsApp, beleza? Então aqui tem a parte de coleta de informações. Então esse agente de IA, quando o cliente ele demonstra que quer fazer uma reserva, ele está interessado, ele vai fechar a reserva. Esse agente de IA que dá pousada, ele solicita para o cliente alguns dados. Eu vou mostrar para vocês quais são esses dados, tá? Para a gente for testar ele certinho, beleza? E esses dados são os dados que são necessários para mandar para a API da CloudBest
para conseguir criar a reserva lá 100% automático. Beleza, pessoal? Então aqui é a configuração do agente, tá? Dentro dessa configuração, acabei não colocando, mas aqui dentro, ó, posso adicionar mais um aqui. Acho que beleza. Aqui dentro, ó, entra a parte do prompt, tá? Então tem o nosso prompt aí. O prompt aqui dentro. Então o prompt aqui, pessoal, é aquela questão. Toda a parte de IA, quando você vai desenvolver um agente de IA, seja tipo esse do WhatsApp, ou seja esses mesmo que vocês estão vendo aí, que são esse GPT personalizado, ele precisa de um prompt. O prompt nada mais é do que um comando, tá? São comandos específicos ali para que a IA consiga seguir, né, e ter um retorno, seja no WhatsApp ou nesse GPT personalizado mesmo ali. E ela tem uma resposta ali, um retorno. Tá? Então todo prompt tem estrutura, tem pessoal que utiliza a estrutura JSON, HTML, né? Tem um pessoal que utiliza aquela estrutura Markdown para criar os prompts. Depende aí, né, do profissional que está trabalhando. Porque a gente não tem, né, um modelo específico que a gente trabalha. A gente tem o nosso modelo aqui, que é o modelo que dá certo, que traz resultados, e é isso que a gente está utilizando até o momento. Então, eu vou trazer para vocês também vídeo aqui no canal, né, de como criar prompt, como utilizar essas técnicas também de prompt ali, para auxiliar vocês na criação desses agentes aí. Tá bom, pessoal? Então aqui ó, a gente tem a parte da integração da CloudBES. Essa integração da CloudBES foi algo bem técnico, que a gente pegou essa API deles, e essa API, para você conseguir integrar, né, se você tá assistindo esse vídeo aqui agora, você trabalha com o CloudBES, para você conseguir acesso dessa API, você precisa preencher um formulário, tá? Então, até passando a informação para vocês, precisa preencher um formulário. Esse formulário, depois de preenchido, uma equipe deles entra em contato com vocês e depois libera ali para vocês o acesso dessa API. E aí tem algumas configurações específicas que a gente precisa fazer, tá? Eu não vou mostrar muito nesse vídeo porque é algo mais de informação pessoal do cliente, a gente não pode mostrar, tá? Questão de privacidade, mas o que eu consegui mostrar eu vou trazer para vocês aqui, tá? Só lembrando que essa API da CloudBES ali, você precisa solicitar o acesso dela via formulário. Então, se você está vendo esse vídeo, você que tem uma pousada, tem um hotel ou algo nesse sentido e quer automatizar o seu atendimento com a agente de IA e você quer integrar com a sua CloudBES, né, com a sua conta CloudBES, vai precisar ali colocar, né, preencher o formulário para que eles liberem esse acesso da API para vocês, beleza? Então aqui, pessoal, para todas as APIs, né, que vocês vão trabalhar, forem trabalhar, sempre vai ser necessário solicitar, né, uma chave, né, um token de acesso. E só para explicar para vocês, toda API, né, tipo assim, sistema de API, esse sistema que a gente trabalha hoje, eles têm os endpoints, né, e explicando no geral, a chave API é como se fosse uma chave, né, para abrir uma fechadura, e os endpoints, eles são o caminho para você chegar, né, até nessa porta. Vou dar um exemplo, né, algo assim nesse sentido. A API ali, a chave API é uma chave para você abrir uma porta, o endpoint ali é o caminho para você chegar nessa porta. Não só explicando, você já viu algo nesse sentido ou já ouviu falar sobre API, token de acesso, endpoint, é só para ter um contexto para vocês aqui. Então aqui toda API a gente precisa gerar uma chave, tá? Então aqui no caso da CloudBES a gente gerou duas chaves, que é uma chave secret e uma chave do cliente ID, tá? Que são dois tokens de acesso para a gente utilizar. Depois que a gente gera essa chave ali, a gente define as permissões, porque vocês têm que liberar permissões, né, para que o próprio agente já consiga consultar. Então, dentro da CloudBES, ali, quando vocês, se você for configurar, né, a API da CloudBES, você vai precisar definir ali para ele, né, algumas permissões, tá? Vai liberar permissões e isso é de acordo com o que você quer trabalhar, beleza? Então, aqui a gente define permissões. Depois aqui a gente vai fazer a integração dentro do N8N. Vou mostrar todo o cenário para vocês aqui novamente, tá? Então, a gente cria ali todos os cenários do N8N e faz a integração dessa API. Essas integrações, pessoal, com APIs, com esse sistema, se ele não tiver aplicativo nativo dentro do N8N, dentro do MEI, a gente faz tudo via HTTP, tá? Então, HTTP são requisições que a gente faz para chegar até essa API ali e buscar as informações ou criar, né, ali as reservas, nesse caso aqui, dessa pousada. Então, aqui a gente cria o cenário, conecta no N8N, né, cria o cenário, conectou no N8N. Né? Aí a gente vai fazer tudo. Aqui a gente fala como se fosse, pessoal, um mapeamento, tá? Esse mapeamento é o quê? A gente precisa entender o que o cliente está buscando. Então, nesse caso, o cliente ele precisava ali que a gente consultasse, né, a disponibilidade das datas lá na CloudBES e também criasse a reserva. Só que às vezes poderia ser um cliente que ele só queria que a gente consultasse as datas e mandasse para o cliente. E ele mesmo ia criar essa reserva, né? Isso de forma manual. Mas no caso desse aqui da pousada da Canastro hoje, ele já quis automatizar todo esse processo. Então a gente fez um mapeamento do que a gente precisava buscar, dos endpoints, mais uma vez falando, o endpoint é o caminho ali, que a gente ia utilizar para chegar, buscar essa informação e também criar as reservas. Então a gente faz um mapeamento, datas, disponibilidades, isso é consulta real, tá? E a consulta ali, assim que o cliente solicita, ela já consulta, traz essa informação para o cliente ali. E se a data não estiver disponível, ela informa para o cliente que não está disponível e sugere também, tá, uma outra data ali, para não perder esse cliente, tá bom?
Depois aqui essa parte de envio de mensagem, então seria a parte ali do próprio agente de IA enviando essas mensagens para o cliente ali, isso já é integrado com o Codebase, né? Fala enviando as mensagens em questão de datas disponíveis e depois ali a criação da reserva, porque quando ele cria a reserva, ele retorna para o cliente ali a confirmação dessa reserva com os dados, né, da pessoa que fez o check-in, da pessoa responsável ali, então ele retorna isso a confirmação automática, beleza? Aqui entra mais as partes de teste, né? Teste, ajustes que a gente faz ali. Então, hoje aqui na agência, né, na nossa empresa, a gente trabalha aí com 2 formatos de teste. O teste interno nosso aqui, depois o teste ali com o cliente. Então, antes de a gente entregar um agente de IA, a gente treina ele, a gente faz todos os testes dele aqui interno, da nossa equipe interna, depois a gente passa ali para o cliente testar. Então, o cliente vai testar a gente, ele vai ver como está, né, se comportando, até porque ele que conhece os seus clientes, né? Então, ele mesmo ele conhece como é o atendimento, ele precisa entender, ele precisa saber se o agente de IA está atendendo as necessidades dele ali, beleza? Então, a gente faz os nossos testes aqui, né, simulações completas, desde ali de requisições, né, de datas, até confirmações de pagamento, confirmações ali também das reservas, tá? Então, nesse caso aqui, são confirmações de pagamento para gerar reserva, tá? Então, a gente testa todos os fluxos ali de reserva. Se o cliente testar e ele, por exemplo, eu testei aqui o agente de IA, só que eu acho que no início ali ele está faltando, né, pedir alguma informação ou não está legal o atendimento, a gente vai fazer os ajustes no prompt, tá? Tanto no prompt quanto nas regras. Porque todos os prompts, pessoal, só para dar uma explicação rápida, todos os prompts que a gente cria, ele tem uma estrutura, tá? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem, um exemplo, um FAQ, tem uma regra, tem a saudação, então tem tudo ali, né, os comandos que esse agente já precisa seguir. Então, se o cliente ele testou e não está legal para ele ainda, para a gente passar para a produção, para passar ali para os clientes dele, receber esse atendimento da IA, a gente vai corrigir essas respostas, vai deixar no formato que o nosso cliente quer, que atende a necessidade dele ali, beleza? Então, a gente faz um ajuste no prompt ali, tá? E aqui tem a linguagem, né? Então, essa parte da linguagem clara, objetiva, é o agente de IA, né? O atendimento dele ali. Se o atendimento dele está atendendo as necessidades do cliente, tá show, a gente vai e ativa ele. Se não, a gente faz todos os ajustes ali. É como eu falei para vocês, às vezes o cliente ele quer um atendimento mais formal, tem cliente que quer um atendimento mais descontraído, algo mais informal, e a gente atende a necessidade desse cliente. Então, a gente faz sempre esse ajuste para chegar ali num denominador, né? Que o cliente está buscando com a gente aqui, beleza? Então, essas são a parte de teste que a gente faz. E, pessoal, estou explicando, isso aqui é o projeto que a gente faz, tá? Então, a gente desenha isso aqui com o cliente, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a gente coloca em prática, tá? Então, pode ser que essa parte teórica seja um pouquinho mais chato, mas eu vou mostrar para vocês se a área de IA no final rodando. Isso daqui, pessoal, é mais para a pessoa também, né, que às vezes está começando a entender o mercado, quer colocar um agente de IA na empresa, né? Se você é um empresário, está vendo esse vídeo, não entende como um agente de IA pode te ajudar. Nesse vídeo aqui eu estou tirando, né? Posso estar tirando suas dúvidas aí, explicando com clareza como um agente de IA pode te auxiliar também aí. Beleza? Se você está iniciando esse mercado prestando serviço, a mesma coisa. Aqui a gente cria um planejamento, você também pode criar para os seus clientes ou para você mesmo aí, né? Você pode vender esse projeto, tá? Então aí é só para contextualizar essa parte da explicação. E aqui tem a implementação final, tá? Então tem a produção, ativar o agente IA no canal lá. Nesse caso a gente ativou no WhatsApp primeiro e vai passar para o Instagram. Tem procedimento de integração, a gente vai treinar toda a parte da equipe, porque às vezes o cliente que fecha com a gente não é ele que fica diretamente ali, né, cuidando do WhatsApp ou do Instagram, tem uma equipe que fica nesse processo. Então a gente vai treinar essa equipe justamente para ela entender que o agente já tem que fazer o seu trabalho, ele tem que fazer o atendimento ali, para não ficar intervindo muitas vezes ali no atendimento. Tá? A gente tem hoje coleta de métricas, então todos os agentes de IA que a gente entrega hoje, a gente coleta as métricas desse agente, justamente para entender como está sendo a performance dele ali no WhatsApp, para ver se realmente ali, o investimento que esse cliente fez com a gente está tendo um retorno, né, o seu atendimento dele está legal, se está convertendo, então a gente tem todo esse monitoramento aí de métrica, beleza? Então, pessoal, esse mapa aqui, eu só queria mostrar para vocês toda a parte do planejamento que a gente faz hoje e todos os projetos que a gente desenha, a gente sempre faz esse planejamento aqui para mostrar para o cliente, tá? Tanto para mostrar, para fazer junto com ele ali. Isso aqui a gente monta e depois a gente trabalha em cima disso aqui. E aí facilita para a equipe técnica, porque se os técnicos, os gestores de automação trabalham com a gente, quando ele pega um projeto que está tudo desenhado, para ele criar ali, né, todos os cenários aqui, ó, dentro do N8N é mais fácil. Então aqui a gente tem alguns cenários, tá? Vocês podem ver que tem um fluxo inicial aqui. Ele é um cenário, pessoal, ele filtra todas as mensagens que chegam. Então aqui a gente vai ter uns filtros, tá? Ele tem caminhos para passar a imagem, tá? Então aqui a gente deixou ele bem organizado, ó. Vocês podem ver que vai ter aqui caminho que passa texto, áudio, imagem e documento. Então aqui a gente integrou essa parte de texto, né? Texto não, de imagem e documento
porque essa IA ela solicita para o cliente o comprovante de pagamento. Então, quando ela solicita, a gente faz a extração desses dados aqui, né, no OpenAI, ela identifica que o valor, né, que o cliente pagou é o valor para criar a reserva, o valor que ela informou, e estando tudo ok. Lá na hora dela consultar o dono da pousada, né, o dono da pousada vai ver se realmente caiu esse valor na conta dele. Quando ele confirmar, ela faz todo o agendamento ali certinho. Beleza? Então, aqui é basicamente um filtro, né? No caso, um fluxo de filtro, né? Então, aqui chega os dados do webhook, chega os dados do webhook, a gente formata esses dados. Aqui a gente tem um if, né? Que ele define ali se vai passar grupo ou não. Aqui no caso, a gente bloqueia grupos, né? Na maioria dos agentes, a gente bloqueia grupos. E aqui a gente está utilizando um Supabase, que é o banco de dados, tá? Para armazenar todos os dados desse cliente, todos os dados ali dos atendimentos que a Yahoo fazendo ali no WhatsApp, tá? Aqui a gente tem um bloco, pessoal, que assim que o Danilo, que é o dono dessa pousada, ele entra na conversa, a gente para essa IA, porque ele pediu pra gente o seguinte, Caio, tem cliente, e às vezes tem até fornecedor, algo nesse sentido, que eu preciso entrar na conversa. Então a IA, ela consegue parar, ela consegue identificar que eu entrei na conversa. A gente fala para ele, ó, consegue, a gente vai colocar isso para você, e foi o que a gente fez. Então, quando ele entra na conversa com o cliente, a IA, ela para e não faz o atendimento. A não ser que ele peça pra gente depois ali para mudar, né, alguma regra, alguma técnica ali. Né? Então, tipo assim, é mais coisas do empresário mesmo que fecha com a gente, né, do nosso cliente. Então, aqui ela vai verificar se o cliente existe ou não no banco de dados. Aqui a gente tem um filtro justamente para parar o pessoal que o Danilo já está atendendo, então não passa o pessoal, aqui a gente colocou uma regra lá no Supabase. Depois a gente tem aqui um intérprete, né, que é para interpretar se é áudio, texto, imagem, documento. Então, a gente tem aqui também para passar o router, um roteador para passar aqui. Se for texto, ele passa aqui. Se for áudio, ele vai passar nesse segundo caminho, imagem nesse terceiro e documento no quarto. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem também a parte que a gente faz o acúmulo de mensagem. Então, só para vocês entenderem, esse agente de IA, quando o cliente ele entra em contato no WhatsApp, se ele mandar mais de 2, 3 mensagens ali no início, ou dependente do ponto da mensagem, da conversa que ele tiver, esse agente de IA ele tem um tempo para ele aguardar essas mensagens, né, e depois ele faz a junção dessas mensagens. Ele junta todas elas e manda lá para o próximo fluxo, que é onde ele gera as respostas de acordo com o seu prompt e retorna ali para esse cliente no WhatsApp, tá bom? Então aqui ele consegue fazer a junção dessas respostas, ele junta todas as informações que o cliente manda, se for informação explicada, junta tudo e manda para o agente de IA retorna ali, né, em cima de todas essas mensagens, para não perder o contexto também ali da conversa. Então, só explicando, esse cenário aqui é um filtro inicial, tá? Deixa eu mostrar outro aqui. Aqui a gente tem um agente de IA, tá? Então aqui esse é o cenário que a gente utiliza aqui hoje para trabalhar, tá? Aqui no cenário a gente sempre deixa aqui, que às vezes o cliente ele quer que a gente implemente algo, né? Uma ferramenta que é as tools, então a gente já deixa fazer os testes mais internos aqui para não ficar testando ele no WhatsApp. Depois que a gente valida aqui dentro, a gente passa para o WhatsApp, tá? E aqui nesse caso do Danilo, a gente tem algumas tools que a gente trabalhou. Para quem ainda não conhece o N2N, aqui ele é uma ferramenta de automação também, é igual o MEI, só que aqui ele tem algumas, como que eu posso falar para vocês, diversidades ali que a gente consegue utilizar para trabalhar. Nesse caso, ele tem esse bloco desse AI agente aqui, né? Então a gente consegue ligar tools nele, que são as ferramentas, tá? Essas ferramentas aí podem ser uma planilha, pode ser uma API, pode ser outro cenário, independente do que você queira colocar no agente de IA, que ele consiga puxar ali e trazer informações. Então, nesse caso, a gente tem esse tink aqui. Basicamente, vocês podem ver que aqui, ó, ele tem um símbolo, tá, de um cérebro ali, como se fosse algo para reforçar, para que a IA consiga raciocinar antes de responder. Então, isso aqui ajuda a melhorar as respostas da IA, tá? Só para explicar. E aqui a gente tem o Supabase, então a gente faz a adição, né? Adiciona esses dados lá no Supabase, tá? Então aqui a gente adiciona lá. Aqui a gente tem a API da CloudPass, que é um outro cenário onde eu estou fazendo a requisição. Então ela faz a requisição para consultar a disponibilidade lá também. Aqui a gente tem a tools, né, que ela cria as reservas. Então quando for para criar a reserva, esse agente já chama essa tool e automaticamente ela cria essa reserva, vou mostrar para vocês, e ela retorna para o agente já falando que deu tudo certo. Aqui essa mensagem da Danilo é a mensagem para que quando a IA ela recebeu o documento ali, no caso comprovante de pagamento, ela manda para o Danilo lá no WhatsApp para ver se o Danilo confirma ou não o pagamento, beleza? Que a gente tem para buscar o cliente, então a gente busca os clientes lá, justamente para ir entender qual o ponto da conversa dos clientes, tá? Aqui a gente tem o histórico de hoje, mas às vezes essa tools aqui, né, do Supabase, ela fica dando erro, fica dando alguns delays, então a gente já colocou outro cenário só para ficar responsável por isso aí. Tem os dados de reserva, né, então tem as informações ali, quando o cliente ele cria essa reserva, e aqui a gente colocou uma base de dados, além do prompt da IA, a gente consegue colocar também mais informação para que essa IA consiga, né,
consultar se não tiver no prompt dela. Então, às vezes o cliente ele entra com uma dúvida muito específica que não está no prompt dela, né, que até mesmo o nosso cliente não tinha recebido ainda. A gente coloca um banco de dados, que é um documento onde esse cliente pode ir alimentando esse documento ali, para que a IA consiga consultar e receber o retorno dessas informações para passar para o cliente ali, beleza? Então aqui a gente tem um debug de erro, então se der erro no cenário, vai acionar um outro cenário e vai informar a gente lá no WhatsApp. Então tem aqui um Supabase para deletar as mensagens, tá? Tem aqui a parte de quebra de mensagem. E aqui, pessoal, algo legal que eu coloquei nesse cenário, que é o seguinte, aqui eu consigo colocar por caracteres, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então aqui eu consigo ter o controle das respostas que eu quero que a IA mande picadas, sabe aquelas respostas picadas ali no WhatsApp, né? Como se fosse humano mesmo ali, mandou a primeira mensagem, depois manda outra. Então ali, ó, se a resposta da IA, ela vir ali com 400 caracteres ali ou mais, a IA ela vai quebrar essas mensagens, ela vai mandar mensagem em bloco. Se for menos, ela manda em um único bloco. Então você quebra para diversificar, né? Para deixar muito mais ali, né? Muito mais, mais humanizado ali no WhatsApp. Então, às vezes aí ela pode mandar um texto, né? Um bloco grande, às vezes ela pode mandar mensagem picada. E aqui, a critério, né? Caso que a gente pode diminuir tanto 400 caracteres ou mais ou menos ali. Aí, nesse sentido aqui, a gente colocou para que a IA consiga ter um atendimento mais humanizado, também para ficar algo mais legal no WhatsApp, tá? Para ela não ficar sempre quebrando as mensagens para o cliente, beleza? Aqui a gente tem um loop, então se ela quebrar as mensagens, ela vai passar nesse loop, e aí ela vai retornar, né? Manda a primeira, volta no loop, manda a segunda, manda a terceira e assim por diante, tá? E aqui a gente tem a armazenação, a gente armazena aqui a última interação do cliente, então sempre a última resposta do cliente a gente coloca lá no Supabase, para que a IA tenha esse contexto, né? Consiga consultar ali e ter todo o contexto da conversa, beleza? Só explicando para vocês o cenário, tá? Isso aqui é mais a parte técnica, mostrei para vocês o mapa, que é o planejamento, e aqui são os cenários que a gente criou. Aqui, pessoal, a gente tem aqui a parte da criação da reserva. Vocês podem ver aqui, ó. Isso daqui a gente deixou, aqui a gente fez os testes de endpoint. Então, todos os endpoints ali da CloudBase a gente deixou, né, para fazer as buscas aqui e depois passar para a produção, beleza? Aqui a gente tem o endpoint que ele consulta quartos disponíveis lá na pousada. Então, tipo assim, se tiver esses dados lá na sua migração, no caso da sua conta da CloudBase, a gente consegue consultar. Então aqui, só explicando, esse Execute Workflow, a IA, quando ela vai criar a reserva, ela chama esse workflow, esse segundo fluxo. Chega aqui, a gente tem um código, tá? A gente utiliza um JavaScript aqui, exatamente para ele pegar as informações que a IA pega do cliente no WhatsApp. Então, só explicar para vocês, aqui é um código JavaScript, onde a gente pega todas as informações que a IA manda, né? O cliente ele informa para ela no WhatsApp, nome, telefone, data de início, todas as informações ali. Ela pega essas informações, junta todas elas e manda aqui. Só que pode ser que essa IA, às vezes, ela possa mandar alguma informação quebrada. A gente não quer isso porque é o formato que a gente precisa mandar para a API da CloudBase para ela conseguir criar a reserva. O formato dela é um formato com todas as informações ali juntas, né? No caso ali, em JSON. Como se fosse um JSON mesmo para a gente conseguir buscar essas informações. Tá? Então aqui a gente pega, utiliza esse JavaScript, que ele faz essa formatação. Você pode ver aqui, ó, JSON, né? Ele faz essa formatação para a gente e retorna para a gente o formato que a gente precisa, que é o formato necessário para criar a reserva lá na CloudBase. Tá? Aqui a gente tem um Edit Field, tá? Que é para a gente renomear as variáveis. Eu gosto sempre de utilizar para ter mais organização no cenário. Então, por mais que já venha ali na variável, né? No caso ali vem o first name, eu sei que é primeiro nome, mas eu vou e renomeio aqui já para me utilizar. Tá? Então tem o nome, sobrenome, e-mail, adultos, né? Quantos adultos, as crianças, né? Quantas crianças ali. Data de check-in, data de check-out, tá? Tem aqui a proprietário ID, que seria ali o ID do proprietário, isso já é mais da parte da CloudBase, né, lá dentro da conta. Esse rate aqui seria a questão de quartos, tá? Disponibilidade de quarto também, gênero, tem a parte aqui de país, tá? A CloudBase ela solicita essa informação, telefone e série, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, depois que a gente pega essas variáveis, a gente manda aqui no HTTP, que eu falei para vocês ali. Então aqui a gente tem o HTTP, o primeiro dele é para buscar os quartos disponíveis ali, porque a gente precisa fazer uma reserva, precisa ter os quartos disponíveis. Faz toda a busca desse quarto ali, né? Não vou mostrar muito porque tem questões aqui de chave API. Então depois que a gente busca esses quartos aqui, a gente pega ali para outro JavaScript mesmo, tá? E ele puxa ali também as informações de data. Eu vou até, deixa eu pegar só se mostrar a mesma opção para vocês aqui. Aqui 14, não. Essa aqui não deu ruim, mas depois eu posso ver. Mas eu vou mostrar para vocês, e até, pessoal, antes de eu estar, tipo assim, mostrei aqui agora, esse cenário desse cliente, que a gente vai ativar, né, vai deixar lá rodando tudo certinho. Quando a IA solicitar, ele vai criar essa reserva automática. Então, se não tiver execução, é porque lá no atendimento da IA, os clientes eles não criaram reserva ainda, tá? Só para explicar para vocês aqui.
E aqui em execução a gente consegue ver todas as execuções que foram feitas no end-to-end. Aqui dia 14 a gente teve um erro, mas é porque provavelmente a IA deve ter mandado alguma informação ali, né, algo nesse sentido aqui para o cenário. Mas se for na hora de criar a reserva, essa questão da IA, quando ela já manda todos esses dados ali formatados, tá? Então quando chegar aqui, cria a reserva automática lá para o cliente, beleza? Então aqui a gente tem um wait aqui, que é um tempo, é como se fosse um sleep lá no make, que é um delay, tá? E depois é o final aqui, seria o HTTP, né, o endpoint para a gente criar as reservas, tá? Então a gente cria toda a parte das reservas aqui, coloca os dados do cliente, todas as informações, né, que o cliente passou ali no WhatsApp, manda para a API da CodeBase. Quando a gente manda todas as informações, ó, ela cria a reserva lá automática, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o cenário que cria as reservas, tá, na CodeBase. Deixa eu ver outro cenário aqui. E tem o que consulta a disponibilidade, está integrado lá com a CodeBase também. A gente vai buscar a disponibilidade lá de datas, tá? Então, você vê que é um cenário pequeno, ficou algo pequeno aqui no end-to-end. Então, deixa eu ver outro aqui. E tem a parte de notificar o Danilo, tá? No caso, que é o dono ali da pousada. Então, quando a IA ela vai fazer essa parte da confirmação do pagamento, ela solicita, aciona esse cenário aqui e manda para o Danilo, tá, no WhatsApp. Aqui a gente tem a mensagem que a gente manda para ele. Deixa eu só abrir o negócio aqui. Tem a mensagem que a gente manda para ele ali. E deixa eu só abrir. Aí eu não vou abrir aqui esse bloco, porque tem o número dele também, é mais questão de privacidade, beleza? Mas aqui a gente tem o número do cliente, a gente manda mensagem personalizada ali para ele, para chegar essa mensagem lá no WhatsApp, informando para ele, e a gente manda também os dados do cliente. Aqui a gente tem os dados de reserva, ela vai buscar o número do cliente, tá? Então ela faz a busca lá também. Aqui já é no Supabase, para ela buscar as informações do cliente no Supabase. A gente pega dentro do Supabase, verifica o número do cliente, só para confirmar também, o número do WhatsApp, tá? Depois ela faz o disparo. Então, pessoal, esse aqui é um agente de IA que a gente fez, tá? Que no caso aqui, para essa pousada Canastra Code, e ela automatizou todo esse atendimento. Vocês podem ver aí, ó, aqui vai chegando as execuções, tá? No end-to-end. Então, todas as execuções que vai chegando aqui são clientes que vai mandando mensagem, que vocês podem ver que chegou mensagem do cliente, tá? Então, ela vai recebendo mensagem, ela vai fazendo atendimento ali. Tá? Então, o Danilo ele pode entrar na mensagem ali, responder. Então, a gente deixou mais essa abertura aí, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a agente de IA. Eu vou colocar ela para rodar aqui no WhatsApp, mostrar para vocês. E provavelmente eu vou cortar esse vídeo, vou voltar com ela já rodando. E aí eu vou mostrar para vocês como ela funciona. E depois, no final, para não ficar muito extenso esse vídeo aí, eu vou deixar para vocês aqui também o link aqui do meu WhatsApp, se você tiver interesse, né, para você implementar uma agente de IA na sua empresa, na sua pousada, né? Se você está vendo esse vídeo e tem uma pousada, é só entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp, beleza? Vou trazer agora o segundo vídeo aqui que eu vou mostrar. Segundo vídeo não, né? Para você ter a junção aí, só vou cortar e vou voltar de novo, mostrando como é sair a roda ali no WhatsApp, beleza? Na execução mesmo ali, no real. Depois eu vou trazer aqui, ó, ela criando uma reserva, tá? 100% aí automático, beleza? E pessoal, eu tô mostrando para vocês o atendimento da IA, tá? Conforme eu falei no vídeo aqui. Aqui a Sabrina, a pessoa que trabalha com a gente no suporte, aqui ela fez um teste na IA, tá? Então aqui é os testes que eu tô mostrando. Ela fez esse teste dia 28 de julho, mas eu vou iniciar a conversa com a IA aqui, né, ao vivo para vocês. Inclusive você pode ver, tá? Aqui tá acontecendo o atendimento agora, chegando a execução. Então ela tá atendendo um cliente lá no WhatsApp agora. Posso mostrar para vocês também. Dando tudo certo com esse atendimento, eu já vou até mostrar para vocês como ela está atendendo, tá? Qual as informações, mas eu vou estar fazendo o teste aqui também. Então aqui eu mandei bom dia, ela retorna bom dia, como posso te ajudar, quero fazer uma reserva, né? E aí ela pede algumas informações para a gente, que é as informações que ela precisa para consultar disponibilidade. Então ela precisa dessas informações ali, para que ela consiga consultar isso lá na CloudBase, tá, pessoal? E a CloudBase é esse site aqui. É o site que o pessoal, né, no caso, esse cliente nosso, Danilo, utiliza para gerenciar ali as suas reservas, né, os valores ele também, né, das diárias. Ele trabalha mais para pousada, hotel, né, então é mais para esse nicho aí, beleza? Então aqui, ó, voltando aqui no atendimento dela, eu mando para ela ali a data do check-in e a data do check-out. Então eu falo para ela, ó, quero do dia 19 ao dia 23 de agosto, tá? Então eu mando para ela aqui, para 3 adultos. E aqui, pessoal, tem uma informação importante, que aqui o Danilo, né, no caso, o dono da Canastra Roads ali, ele falou pra gente, ó, Caio, eu quero colocar ali, né, na verdade ele já trabalha com esse formato, e se for para 3 adultos ou mais, né, a gente tem uma taxa adicional ali que é de R$ 150. Então aí a gente já coloca na IA para que ela consiga passar isso pro cliente lá no atendimento. Vocês podem ver que ela já está muito bem treinada, tá? Então aqui ela já traz pro cliente e fala, ó, entendi, para 3 adultos, nossa ocupação máxima é de até 3 pessoas, tá? Então ali por quarto, né, ali pela pousada dele. Crianças de até 12 anos são gratuitas, não pagam, tá? Então aí até para vocês que quiserem fazer uma reserva lá com ele lá, então crianças aí até 12 anos não pagam. São gratuitos, né, no caso.
E aí, para adultos adicionais, há uma taxa de 150. Ela pergunta, eu posso prosseguir com essa taxa, né, incluindo essa taxa? Porque aqui eu falei para ela que é 3 adultos. Então, 2 adultos ali não tem a taxa, 3 adultos já vai ter a taxa. Eu falo para ela que sim, pode prosseguir. Aí ela vai, consulta lá na CloudBest, tá? A gente tem um cenário aqui, como eu falei para vocês, né, que é esse cenário aqui, ó, onde a gente faz a consulta aqui na CloudBest. Deixa eu só puxar aqui. Vai ser esse cenário aqui, ó. Vou mostrar para vocês que é esse cenário aqui. Então a gente tem esse cenário aqui, deixa eu só puxar a tela para cá, beleza? A gente tem esse cenário, ele faz a consulta aqui na CloudBest, ele busca a disponibilidade, que é o que você está vendo aqui, ó. Aí ela fez, né, a busca aqui na CloudBest, trouxe para mim falando que tem disponibilidade nessa data para fazer a reserva. Aí no dia 19 ao dia 23 de agosto. Então ela consultou, ela já traz os valores, tá? Então aqui, pessoal, ela já trouxe os valores, ó. 4 noites lá, 3.160, tá? Lá no caso das reservas. Ela trouxe esse valor aqui. Além de ela tratar desse valor, ela pergunta para mim se eu quero confirmar essa reserva, né? Aí ela já vem com os dados que ela precisa para fazer a reserva, tá? Então ela trouxe os dados aqui. E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó, a gente tem uma tools aqui dentro da IA, que é a tools, né, Calculator, tá? Que é essa tools aqui. Então a gente tem essa Calculator aqui para que a IA consiga consultar essa tools, e aí ela consultando, ela consegue fazer as contas certinho. Então ela não manda cálculo errado, tá? Ela consulta essa tools, ela faz os cálculos, que é uma calculadora, ela vai ter acesso. Ela só pega ali as informações já que ela vai ter quando ela consulta na CloudBest, que é os valores da diária, multiplica ali por 4 e vai dar o valor, né? Isso já inclui na taxa de R$150, que é a taxa de 3 adultos ali, para se hospedar lá na pousada, beleza? Então aqui ela já pede os dados, ela pediu aqui os dados aqui certinho, então ela pediu o nome completo do hóspede que está fazendo o check-in, está fazendo a reserva, né? O e-mail de contato, telefone, CEP, o gênero, isso aí é para mais para tratamento personalizado ali, e o país, tá? Que é o país ali. Porque pode ter, pessoal, que tem pessoas que vai se hospedar que não é do Brasil. Então ela já pergunta justamente para deixar lá nos dados da CloudBest, tá? Aqui dentro do site aqui da CloudBest. Tá? O Danilo conseguiu visualizar. Então aqui, ó, é o seguinte. Quando ela pergunta isso aqui, ela já me informa assim, ó. Assim que você me enviar essas informações, eu passo uma chave Pix para você e aí você tem que fazer um pagamento de 30%. Então, para você reservar ali com ele, né, já para você dar um sinal de reserva para confirmar isso daí, até por questão de, eu acho que de disponibilidade, né, isso aí vai mais para de pessoas, né, de empresa para empresa, ela pede um valor de 30%. E aí eu mando os dados para ela, mandei os dados aqui, as informações, tá? Mando aqui para ela essas informações. E quando eu mando, ela já fala, ótimo, Sabrina, agora eu vou te passar essa chave Pix para você fazer o pagamento, que é o depósito de 30% do valor total da reserva, tá? Então, ela já traz aqui também o valor, tá? 30% do valor ela já traz certinho aqui, 948, e a chave Pix, tá? Que ela manda aqui para mim. Aí, pessoal, o que acontece? Quando ela manda essa informação, o que eu faço? Eu mando um comprovante para ela, aqui no caso é uma simulação de pagamento, tá? Então, eu vou simular esse pagamento para ela, mandei esse comprovante, aí o que ela fez aqui, ó? Houve um erro ao enviar mensagem de confirmação. Aí o que acontece? Essa informação de erro aqui é que quando eu mando o comprovante para ela retorna para mim e fala o seguinte: no momento que a nossa equipe do financeiro, né, a nossa equipe financeira vai analisar o pagamento, ver se deu tudo certo, mas aí a equipe, no caso é o Danilo, ela já automaticamente solicita a informação, manda a informação para o Danilo, ela manda lá para ele as informações que ela precisa, né, para ele confirmar, fala, ó, Danilo, eu recebi agora o pagamento de reserva, eu preciso que você verifique se caiu esse pagamento na sua conta. Se caiu, você só me confirma com ok, pode reservar para esse número, porque ela busca pelo número de telefone com quem ela está conversando. No caso, deu um erro, aí eu pedir para ela, pode tentar novamente? Aí o que ela faz para mim, ó? Isso aqui é a mensagem que ela manda quando ela manda os dados para o Danilo e aqui ela retorna para o cliente aguardar. O comprovante foi enviado para validação. Assim que o pagamento for confirmado, eu criarei sua reserva e enviarei a confirmação. Se precisar de mais alguma informação, eu estou à disposição. Então, vocês podem ver que aqui foi 9h32 que ela mandou, 9h33 ela já traz para mim a confirmação, porque foi a hora que o Danilo confirmou. Então, o Danilo confirmou para ela, né? No caso, ela já retornou, ó. Nosso setor financeiro confirmou o pagamento, está tudo certo com a sua reserva, né? Não está tudo certo ali. Confirma os dados da reserva. Aí ela traz que a reserva confirmada para a Sabrina, né? Do dia 19/8 ao dia 23. Valor total 3.160. Pagamento de 30% confirmado. Saldo a pagar no check-in 2.212. Então isso aqui é todas as informações. Agora eu vou mandar para ela aqui fazer um teste. Vocês aqui. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E aí eu vou testar a IA, tá? No caso aqui ela vai me retornar. Vamos ver aqui, provavelmente vai chegar aqui os dados. Chegar as informações aqui. Ó, aqui ela já simula a digitação, tá? Boa tarde, como posso te ajudar? Vocês podem ver que é rápido. Eu acabei de mandar, ela já me retornou. Falo, quero fazer
uma reserva. Ela já traz as informações, vocês podem ver que ela já está aqui já fazendo a parte da reserva, né? Ela vai simular a digitação aqui também. Ela já simula a digitação. Aí vai mandar aquelas mesmas informações que ela mandou aquela hora. Ela precisa, né? Que são as informações ali que ela precisa para fazer a reserva. Aí ela traz aqui, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu coloquei aquela regrinha de 400 caracteres. Então ela tá mandando mensagem em bloco assim, só que se a mensagem que ela for me enviar for maior que 400 caracteres, ela vai picar, ela vai mandar em blocos, tá? Mandar em pedaços ali a mensagem. Aí ela faz, ó, eu posso te ajudar, você pode me informar a data de check-in? Aí eu vou mandar para ela e vou já jogar aqui para vocês verem ela consultando isso ao vivo, ó. Hoje é dia 16, meio-dia 18 ela já confirmou aqui, ó, vocês podem ver que chegou uma execução, tá? E aqui ela provavelmente já confirmou, deixa eu ver aqui. Ó, preço por noite, tá? Noites aí ela trouxe, já mandou pro cliente lá. Deixa eu ver aqui se já deu alguma coisa de criado reserva, deixa eu ver. Não sei se esse cliente lá confirmou com ela, mas vocês podem ver aqui ao vivo que ela já verificou lá a data de disponibilidade. Tá, o cliente ainda não confirmou, mas eu vou falar para ela que eu quero para o dia 20 a dia 25 de agosto. Beleza, mandei para ela. Ela vai solicitar essa informação lá na CloudBES, tá? Então ela está consultando isso aqui, ó. Você pode ver que esse cenário ao vivo, ela consulta na CloudBES. Ó, traz todas as informações da CloudBES. Beleza. Aqui chegou, ó. Acabei de mandar, já chegou. Tá rodando aqui, ela tá buscando lá na CloudBES. A CloudBES é aqui, ó. Só para vocês terem essa informação certinho de onde ela tá buscando. Vou botar aqui. Ela tá consultando, ó. Para o período do dia 20 ao dia 25, né, ela falou assim, temos disponibilidade. Então, o valor por 5 noites é de 3.950, com diárias de 790. Gostaria de confirmar essa reserva? Aí eu vou falar para ela, assim, que eu gostaria de confirmar gostaria de confirmar essa reserva, beleza? Então, eu vou falar para ela aqui, ó. Sim. Aí, pessoal, é o seguinte, quando eu falo isso para ela, o que ela vai fazer? Ela vai pedir agora, né, ela vai pedir agora, tô minha câmera aqui, não voltou, tudo bem. Ela vai pedir agora aqui aqueles 30% lá, que é os 30% que ela pede, beleza? Ela pede ali os 30% para mandar. Aí ela vai pedir as informações, pediu aqui as informações para me enviar para ela, beleza? Aqui eu mando as informações para ela aqui e vou mandar aqui o nome. Vou colocar o e-mail aqui só para fazer um teste aqui para ela. Aqui, beleza. Telefone, vou colocar 3698888, um teste. Vou colocar o telefone aqui, porque se colocar o meu mesmo, é 88484144. Tá? O CEP aqui, eu vou colocar um CEP qualquer. 07890. Não sei de quem é esse CEP, tá, pessoal? Mas aqui é um CEP fictício aqui. Número de adultos. 3 adultos. Vou colocar 2 para ela no número de criança 0. Criança 0, gênero. Aqui, pessoal, tô colocando mais padrão, mas de acordo com se a pessoa for mandando para ela informação picar, ela sempre vai solicitar. Ela não passa ali para consultar ou para criar reserva sem a pessoa mandar para ela ali todos os dados que ela precisa, tá? Então, país aqui, Brasil, mando para ela aqui essa informação. Aí voltou minha câmera, dado um probleminha, mas já voltou. Mandei para ela essa informação aqui, então ela já está pegando meus dados. Agora ela vai me informar, né, que eu preciso pagar para ela 30% desse valor. Lógico que eu não vou mostrar para vocês aqui a questão de dados, né? Aqui ela trouxe a chave Pix e ela fica guardando o comprovante. Aqui ela traz para mim o seguinte, o valor é 1.185. O que eu precisaria fazer agora? Mandar esse comprovante para ela. Quando eu mando esse comprovante, ela confirma lá com o Danilo, tá? Então ela manda mensagem para o Danilo, que é o rapaz responsável. Aqui nesse caso, pessoal, eu não vou mostrar para vocês, tá? Eu mandando esse comprovante, por quê? Porque como eu preciso confirmar lá com o Danilo, não sei se ele vai estar online agora no WhatsApp, eu teria que pedir para ele confirmar. Mas vocês viram que ela tá rodando certinho, tá? Então ela traz aqui as informações, aqui mesmo, vocês veem que ela já confirma a reserva, e quando ela confirma a reserva, ela manda direto aqui
para o site da CloudBets, mas aqui também é o login do cliente, eu não posso mostrar para vocês porque tem dados dos clientes dele, então por questão de privacidade eu não posso fazer isso. Mas vocês viram que ela está trabalhando certinho aqui no WhatsApp. Agora é só mandar o comprovante para ela, eu mando o comprovante, ela vai trazer lá para o Danilo, assim que o Danilo confirmar o pagamento, né, que deu tudo certo com o pagamento, ela vai criar essa reserva. Ela cria reserva nesse cenário aqui. Aí é como eu falei para vocês no decorrer do vídeo. Aqui nesse erro que aconteceu, também foi alguma informação que o cliente não enviou, né, faltando ali, ou o Danilo não confirmou esse pagamento, então por isso que ela não criou a reserva, tá? Então isso aí é mais informações que eu tô passando só para vocês terem noção. Então aqui, ó, deixa eu só tirar meu WhatsApp daqui, vocês viram aí certinho, testei com vocês ao vivo, ó, hoje, tá? Olá, boa tarde, tudo certinho, ela traz informações, então ela tá 100% ali no WhatsApp, beleza? Deixa eu só tirar o WhatsApp daqui. E aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, está dando o Twin aqui, e aqui vocês podem ver que é o seguinte, ó, aqui tem as informações que vai chegando, né, na IA, e aqui, ó, todas essas execuções que vai chegando, vai mostrando aqui. Então aqui a IA ela gera a resposta, tá? Gera a resposta aqui. Perfeito. Para finalizar, ó, deixa eu ver se essa aqui fui eu. Aqui no caso ela mandou solicitando para mim as informações que eu precisava. Vocês viram aqui que ela consultou a disponibilidade, tá? Mandei para ela meio-dia 27, ela consultou certinho. Aqui nessa parte do meio-dia 18 aqui, foi algum cliente lá do Danilo que está em contato com ela, beleza? Mas aqui vocês podem ver, ó, ela solicita certinho na CloudPass, traz as informações, né, de quarto, ó, tudo certinho aqui, o nome do quarto lá que também está disponível, a data aqui 25/10, né, caso para a data que eu escolhi, e aí ela faz essa busca, consulta a disponibilidade, beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui no caso, ó, tá 25/10 é dia 27. Nesse caso não fui eu, então provavelmente deve ser outra pessoa, que foi meio-dia 18. O meu foi meio-dia 27, que ela consultou a disponibilidade. Então vocês podem ver que ela só manda as informações que é necessário. Então, qualquer informações, a data do check-in, a data de check-out. Aqui no caso fui eu testando ao vivo para vocês aí. Ela já mandou o dia 20/8 e aí também mandou o dia 25. Quando ela manda isso aqui, ela automaticamente faz a requisição lá na CloudBets e traz as informações, tá? Pode ver que ela traz por diária, tá? Então a diária aqui é o valor, né? No caso o rate aqui é o valor da diária que é 790, beleza? Então, pessoal, é isso daí. Essa foi, né, a automação aqui no caso para a Canastra Outros aí, que é a pousada, né, que eu mostrei para vocês aí. E eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo com alguma informação, algo que fez sentido para vocês aí. E se fez sentido, se inscreve no nosso canal, deixa um like para fortalecer a gente e até o próximo vídeo.